Olá, bem-vindos! O que estamos vendo aqui é o mais novo grande observatório da NASA, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman. A montagem dele já está finalizada e ele está prontinho para se juntar aos gigantes Hubble e James Webb. Só que esse telescópio tem um superpoder que o coloca numa categoria totalmente diferente. E o superpoder é este aqui. O campo de visão do Roman é simplesmente 200 vezes maior que o do Hubble. Para se ter uma ideia do que isso significa, uma área do céu que o Hubble levaria anos para mapear, o Roman vai fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade de imagem em poucos dias. Isso não é só uma melhoria, muda completamente as regras do jogo da astronomia. E olha, não estamos falando de algo num futuro distante, não. A montagem principal já acabou, as duas grandes seções do telescópio foram unidas, o que marca o fim da fase de construção. Agora, o que começa é a fase de testes, preparando esse novo detetive cósmico para o trabalho que vem pela frente. Mas que casos são esses que esse detetive cósmico foi criado para resolver? A missão dele foca em dois dos maiores e mais teimosos mistérios do universo. Vamos então abrir o primeiro arquivo. Bom, aqui está o primeiro grande enigma. Tudo que a gente entende sobre gravidade diz que a expansão do universo deveria estar freando. Mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. Alguma coisa está pisando fundo no acelerador cósmico. E a principal suspeita é uma força invisível que a gente apelidou de energia escura. E este gráfico aqui mostra a verdadeira dimensão do problema. Tudo o que a gente conhece, sabe, estrelas, galáxias, planetas, é só 5% de tudo que existe. Cerca de 68% é essa tal de energia escura. Então, ao mapear o universo numa escala sem precedentes, o Roman vai finalmente nos dar as pistas que precisamos para entender o que é e como funciona essa força misteriosa. O segundo grande caso na mesa do Roman é tão fascinante quanto o primeiro, e talvez até nos toque mais de perto, entender qual é o nosso lugar na galáxia. Ele vai fazer um verdadeiro censo em massa de planetas fora do nosso sistema solar, os exoplanetas, para criar o primeiro retrato completo de como são as famílias planetárias na Via Láctea. E quando a gente fala em censo, a escala é impressionante. Em todos esses anos de busca, encontramos pouco mais de 5.000 exoplanetas. A expectativa é que o Roman encontre mais de 100.000. E para isso, ele vai usar uma técnica genial chamada microlente gravitacional, que consegue detectar planetas bem pequenos e até mesmo planetas órfãos, que vagam sozinhos pela galáxia. Certo, para resolver esses mistérios, um detetive precisa das ferramentas certas. Então, vamos dar uma olhada no kit de ferramentas do Roman e ver a tecnologia de ponta que ele carrega. Basicamente, são esses dois os cérebros da operação. De um lado, o Wide Field Instrument, ou WFI, que é a ferramenta para as grandes varreduras panorâmicas. Do outro, o Coronagraph Instrument, ou CGI, uma peça de tecnologia experimental para uma tarefa de precisão quase cirúrgica. O WFI é a câmera principal, com seus incríveis 288 megapixels. É ela que vai tirar aquelas fotos gigantescas do céu com a mesma nitidez do Hubble. É com ela que o Roman vai fazer os grandes levantamentos para mapear a energia escura e caçar exoplanetas usando as microlentes. Agora, o CGI, aqui é onde a ficção científica vira realidade. Ele não é o instrumento principal, mas sim uma demonstração de tecnologia. A missão dele é testar uma forma nova de fazer algo que hoje é quase impossível: bloquear a luz ofuscante de uma estrela para a gente conseguir ver e fotografar diretamente um planeta que está ali do ladinho dela. E essa analogia aqui é perfeita para descrever o desafio. Uma estrela pode ser bilhões de vezes mais brilhante que o seu planeta. Tentar enxergar o planeta é exatamente como tentar ver um vagalume bem do lado de um holofote. O coronógrafo usa um sistema de espelhos minúsculos e flexíveis para basicamente cancelar a luz da estrela, abrindo caminho para que missões futuras possam analisar a atmosfera desses mundos em busca de sinais de vida. Mas esse telescópio super tecnológico não é só sobre espelhos e sensores. Ele carrega o nome de uma pioneira, uma visionária, uma mulher que literalmente lutou para colocar a astronomia no espaço. Vamos conhecer Nancy Grace Roman. Conhecida como a mãe do Hubble, Nancy Grace Roman foi a primeira chefe de astronomia da NASA, isso numa época em que mulheres cientistas eram uma raridade. Foi a liderança e a defesa incansável dela que convenceu o Congresso e a própria NASA a construir o Hubble. O Roman nada mais é do que a continuação direta desse sonho. E em 2020, o telescópio foi finalmente renomeado em sua mais do que justa homenagem.
E a história de origem do Hohmann tem uma reviravolta que parece até de filme de espionagem. Em 2012, o Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos, que é uma agência de inteligência, simplesmente doou para a NASA 2 espelhos de telescópio que eles tinham lá, sem uso. Eram basicamente telescópios espiões, e um deles era perfeito para essa missão, o que economizou anos de desenvolvimento e centenas de milhões de dólares para o projeto. Que história, hein? Bom, com a construção finalizada, com essa tecnologia de ponta e uma herança tão rica, o que vem pela frente? Vamos olhar para a jornada final do Hohmann e para o futuro da ciência que ele está prestes a destravar. O caminho até o lançamento, claro, é um processo super meticuloso. Primeiro, vem os testes rigorosos, simulando as condições extremas do espaço. Em 2026, ele viaja para a Flórida para ser integrado ao poderoso foguete Falcon Heavy da SpaceX. E aí, finalmente, a decolagem, prevista para maio de 2027, rumo ao seu ponto de observação a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E quando ele começar a operar, o Hohmann vai gerar uma quantidade de dados que é colossal. Mais de 20 petabytes por ano. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que toda a coleção da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos a cada ano. É um tesouro de informações que vai alimentar descobertas em quase todas as áreas da astronomia por décadas. Então, a questão é a seguinte: a gente está na beira de uma nova era. Dos mistérios da energia escura à busca por novos mundos, o Hohmann está pronto para nos dar uma janela espetacular e completamente nova para o universo. Ele é bem mais que um telescópio. É a continuação de um legado. É a promessa de respostas para perguntas que a gente mal começou a fazer. A grande questão que fica é: que segredos o Hohmann vai nos revelar lá na escuridão do cosmos?